Daniel, quais são as reivindicações desses grupos para fazer essas manifestações tão violentas que a gente tem acompanhado? A mídia internacional tem falado bastante. Excelente pergunta, João. Eu acho que nem eles sabem. Na verdade, nós temos muitas informações da mídia, principalmente em entrevistas que alguns jornalistas, alguns repórteres fazem lá no local, onde a gente entende que, pelo menos a maioria desses protestantes, dessas pessoas que estão fazendo os protestos ali, eles estão engajados na questão imigratória. Mas, se você olhar os vídeos que são colocados, que são postados, que são trazidos nas grandes plataformas e redes aqui, você vê que é mais do que isso. E tem pessoas ali que eu não sei se elas estão perdidas, eu não sei se elas estão de má fé e eu não sei se de repente elas estão ali porque elas não têm nada para fazer em casa. Mas se você olhar, você vai ver ali bandeira do Pride, que é aquela bandeira LGBT. Você vai ver algumas ali perdidas no meio da manifestação contra o ICE. O ICE não tem nada a ver com esse grupo, não tem nenhuma ação contra esse grupo, então não teria razão para aquelas pessoas estarem. E você vai ver também algumas bandeiras do Estado palestino, onde eles estão ali manifestando contra o ataque de Israel, que também não tem nada a ver com o propósito da manifestação e muito menos com a coisa que está acontecendo ali. Então você começa a perceber que algumas pessoas estão ali simplesmente para serem oposição a um governo e não a oposição ao objeto daquele determinado protesto, né? Isso, obviamente, a faca e o queijo na mão do Donald Trump, onde ele fala, não, as pessoas não estão criticando aqui só a imigração, eles estão fazendo protestos contra a política do Donald Trump. E se você olhar as pesquisas que saíram hoje sobre a avaliação dos americanos com relação às políticas do Donald Trump, uma das principais, eu não vou dizer a única porque tem outras três, existem muito, o Donald Trump perdeu muito eleitorado em várias políticas que ele colocou, com relação às tarifas, com relação ao banimento de diversos países, com a forma que ele vem tratando a Rússia, diferente daquilo que o americano queria, mas ele conseguiu agora aumentar 2 pontos positivos na questão da atuação da imigração por causa desses protestos. Então, se as pessoas que estão ali fazendo esses protestos acham que eles estão protestando contra o governo e que isso está sendo ruim para o governo, é o contrário. Ele está achando isso maravilhoso porque ele está ganhando votos na opinião popular com relação à repressão à imigração ilegal. Isso é importante saber. E aí eu queria chamar a atenção das pessoas para outros pontos. Primeiro, quando vocês virem essas notícias, comecem a prestar atenção não só no que o jornalista está contando, mas olhem as imagens. Ontem eu estava olhando, eu assisti pelo menos umas 10 ao vivo que estavam acontecendo ali. Você vê pessoas pegando spray, latinha de tinta em spray, e pichando o chão, pichando o carro da polícia. Tem imagens de pessoas, um cara que estava com um capacete amarelo ali, ele pegava pedra no chão e jogava no vidro da polícia, jogava no vidro das vans do ICE, jogava nos vidros das viaturas descaracterizadas e jogava no vidro de pessoas que eles achavam que eram viaturas descaracterizadas. Inclusive mostrou uma família onde estava o homem dirigindo, a mulher do lado e uma criança, que deve ter uns 12 anos, no banco de trás. Com certeza não era do ICE, nem era da polícia aquilo ali, mas tomou uma pedrada no para-brisa. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão confundindo muito o direito de manifestação e o direito de protesto pacífico, onde elas podem ir ali de uma forma organizada, com respeito ao patrimônio público, com respeito ao passando e principalmente com respeito à autoridade, e fazer a manifestação delas. Mas fazer da forma que estão fazendo ali, jogando pedra em qualquer um que passe, agredindo a polícia, é óbvio que a polícia vai responder de forma contrária para se proteger e proteger o patrimônio público e a sociedade, porque a obrigação da polícia é isso. E é óbvio que isso aí vai acabar enfraquecendo o movimento tem algum. E com relação ao governador que você citou, esse é um ponto curioso na legislação. Porque para você usar a força nacional dentro de um estado, você precisa de 2 requisitos. Primeiro, que é onde o governador da Califórnia está batendo.
você precisa ter uma solicitação do governo estadual. Segundo, você precisa ter a aprovação expressa do governo estadual para que essa força de força nacional que foi enviada seja realmente utilizada. Ou seja, o governador pode pedir essa força e deixá-la em stand-by. Ela não pode agir sem a autorização do governador. Mas a gente viu que não só ela foi, como ela também está sendo utilizada. E é isso que o governador da Califórnia vem falando. E isso faz com que aconteça o quê? Os manifestantes fiquem cada vez mais fervorosos, porque essa história não é explicada para eles. Estão só dizendo, olha, meu governador não autorizou, então você não tem nem sequer legitimidade para estar aqui. O que não é verdade, né? Mas é o que eles estão dizendo lá na Califórnia, é o que o governador vem repetindo e é o que a gente acaba vendo as pessoas ali motivadas e cada vez mais inflamadas, falando, olha, peraí, mas então, além de querer tirar os imigrantes ilegais, que é o que eles estão alegando que eles não querem, não é para tirar os ilegais, são ilegais, o próprio nome diz que ele está ilegal, mas eles não querem que tire. Além disso, eles ainda agora estão dizendo, não tirem os ilegais, e também não confronte a população que está tentando defender uma ilegalidade. Eu enxergo que é um grande absurdo, mas infelizmente a gente percebe que há sim alguns movimentos políticos aí organizando isso, fazendo com que isso se inflame, inclusive marcando novas datas. Hoje já vi que saíram diversos noticiários aí que existem outras manifestações programadas para hoje, para amanhã, para quarta e para quinta, não só na Califórnia, mas também em outros. Você comentava a respeito da questão da liberdade de expressão, né? Muito tem se falado nas redes sociais, na imprensa, de que o governo Trump, na verdade, está censurando esses manifestantes. Mas, pelo que a gente tem visto e pelo que você traz aqui, as manifestações seguem legítimas, o que não pode acontecer é o quebra-quebra, que é o que a gente tem visto, né? A desordem, enfim, colocando a vida de outras pessoas em perigo. Agora, você tocou num ponto também do governador da Califórnia, essa justificativa dele de que o presidente Trump fere a autoridade do Estado, ele inclusive acionou a justiça, né, dos Estados Unidos contra Trump. Essa justificativa, juridicamente falando, ela é válida? Ela é válida, porque a legislação diz que para você utilizar de uma força nacional, primeiro precisa ter a solicitação do governador daquele estado e depois você precisa ter a autorização do governador do estado. É isso que ele está batendo nessa questão legal. Por isso que ele judicializou essa questão da Força Nacional e até dos Navy que ele colocou em prontidão ali, que ele diz, olha, eu não solicitei e não estou autorizando. Esse é o ponto onde ele tem batido muito, ele tem falado muito sobre isso, realmente isso faz sentido na questão legal. Eu entendo que é uma questão atípica, é uma questão de segurança nacional, onde está se discutindo, então eu imagino que a equipe do Trump vai por essa linha, falar, ok, isso é válido, mas nós não estamos falando de uma manifestação estadual, nós estamos falando de uma manifestação que está tentando promover a desordem e a ilegalidade dentro do país, porque você está defendendo o que é ilegal. Então, consequentemente, deixou de ser um interesse estadual e passou a ser uma questão de segurança nacional. Então, aí sim eu estou mandando a Força Nacional para combater. Eu imagino que essa seja a linha de defesa do Donald Trump nessa ação. Mas, se você for olhar ao pé da letra, para a utilização dentro de um estado, precisaria da solicitação do governador e da autorização do governador. Mas essa investida do presidente Trump na justiça, aliás, do governador da Califórnia na justiça contra o presidente Trump, não vai dar em nada, né, Daniel? Ele usa a Força Nacional, mesmo que essa justificativa do Gavin Newsom apareça aí, ele não vai mudar em nada, basicamente. Eu acho que não vai mudar em absolutamente nada, não vai surtir nenhum efeito. O máximo que vai acontecer é ter um recurso aí do Donald Trump, uma instância superior, onde vai ganhar mais tempo, e na hora que ganhar mais tempo, o que vai acontecer? Essas pessoas vão todo mundo para casa. Então, eu sinceramente acho que quando você tem esse tipo de manifestação, onde tem um confronto, onde você tem a destruição, João, para mim, a pessoa que destrói um bem público, ele tem que ser um grandíssimo de um cretino burro. Por quê? Quem que vai pagar essa conta? É o Donald Trump? Não é o Donald Trump, somos nós que pagamos os impostos. Então essa pessoa, ela não está criando, ela não está cometendo uma agressão
ou ela não está fazendo um ato para chocar o Donald Trump. Não, ela está destruindo um bem que nós vamos ter que pagar para consertar e vai sair do nosso bolso, inclusive dela. E se ela não entende esse tipo de coisa, ela não tem capacidade para defender uma manifestação dessa, porque ela não consegue entender o que ela está fazendo ali. Ela está simplesmente levantando uma bandeira que ela nem sabe do que significa contra algo que ela não entende do que está se tratando, está ali criando caso e tirando um policial que poderia estar protegendo alguém de um eventual crime, está ali segurando um bando de vândalo que está pichando o chão, pichando o muro e destruindo o carro da polícia, que nós vamos ter que pagar para consertar esse carro da polícia. Então, esse é o tipo de situação que, para mim, não faz o menor sentido. Quer fazer uma manifestação? Vai para um lugar, faça a manifestação, chama a mídia para a mídia cobrir, dá entrevista, dando a sua opinião e ponto. Quer fazer manifestação todo dia, no país inteiro, com milhões de pessoas? Ótimo, faça dessa forma. Não vai destruir patrimônio público, não vai agredir as pessoas que estão passando na rua jogando pedra, não vai impedir um trânsito e muito menos bater de frente com a polícia. Faz a manifestação organizada, chama o seu congressista, chama o seu senador, chama o seu deputado federal, faz uma reclamação ali com 1 milhão de assinatura para ele e pede para que ele exerça aquilo para o qual ele foi eleito. Mas destruir coisas e agredir quem está passando, inclusive a autoridade pública, eu acho isso um grande absurdo. Agora, Daniel, como é que a comunidade imigrante, especificamente em Los Angeles, que é o centro desses protestos, como é que essa comunidade está sendo afetada por essa operação? O que pode acontecer com esses imigrantes ilegais que foram detidos nesse tipo de operação? João, eu vou devolver essa pergunta para você porque é muito legal e eu vou fazer as pessoas começarem a pensar sobre isso. Imagina que você é um policial do ICE, tá? Você já anda com um certo desconforto. Por isso que eles andam com colete à prova de bala, com placas para aguentar até tiro de fuzil ali. Porque eles sabem que podem ser alvos de algum maluco, inconsequente, imbecil que faça alguma besteira. Tá? Então eles já andam preparados e já andam com um certo desconforto. Imagina você chegar num lugar onde você tem um outro desconforto, onde você é recebido por uma sociedade, você está protegendo a sociedade, você está tirando algo que a lei considera como ilegal. Você está tirando alguém ilegal. Quer dizer, não está legal, certo? Você está ali para proteger essa sociedade. Aí você é recebido com pedra. Como é que você vai tratar o próximo ilegal que você encontrar na sua frente? Com flores, amor e carinho? É claro que não, né? Aí é que é o ponto. Eu acho que essas pessoas estão fazendo muito mais mal para a comunidade imigrante do que bem. Eles estão criando uma indisposição com os agentes de imigração, onde eles, obviamente, como qualquer ser humano, já vão se sentir mais rejeitados, mais enraivecidos e na hora que ele encontrar um imigrante, ele vai, como qualquer ser humano, ele não vai falar: vem cá, meu querido, dá um abraço aqui para mim, segura minha mão. Não, ele vai querer fazer o trabalho dele o mais rápido possível para sair fora daquela situação. Vai jogar o cara no chão, vai meter a algema, se tá apertando o braço dele, sinto muito. Pegou ali, jogou dentro do camburão, levou, jogou na prisão e tchau, eu não quero mais contato com esse cara. Eu acho que essas pessoas que fazem essas manifestações violentas, que destroem, que picham, eles estão jogando contra. Por favor, não fale em nome da comunidade imigrante, porque vocês estão criando um problema para a comunidade imigrante, que depois quem vai pagar o pato é a comunidade imigrante e não esses caras. E você acredita que essa ação tem um viés eleitoral, ideológico? Você falou das bandeiras, né? Eu vi agora no Twitter o pessoal segurando até umas bandeiras da União Soviética, ou seja, tem gente ali de fato que não sabe o que está pedindo, né? Mas será que existe um viés ideológico por trás desses protestos aí extremamente violentos? Sem dúvida, né? A gente tem ali. Eu não acho que seja 100% político, né? Mas eu acho que tem, assim, ideológico. Existem muitas pessoas que querem tirar o Donald Trump do poder de qualquer forma. A gente vê isso e eles. Geralmente, essas pessoas que vão com muita sede ao pote, elas se emocionam e acabam fazendo besteiras que, ao invés de depor a favor da ação deles, depor contra, né? Joga contra aquilo que eles estão querendo fazer. Mas isso tem em qualquer lugar, tem no Brasil também, ok. Mas nós temos outras pessoas, principalmente algumas ONGs, que são as que estão organizando isso, que não têm um viés político, mas têm um viés ideológico, que é
mostrar o serviço para, de repente, continuar recebendo verba dessas organizações pró-imigrantes. Então a gente percebe que existem os dois ali. E tem aquele, obviamente, que esses são a maioria, e tem aquele alegre, que é aquilo que você acabou de falar. Pega a bandeira lá da União Soviética, da Palestina, tem um monte de bandeira do México. Você viu um monte de bandeira do México. O que tem a ver? O movimento não é pró-imigrante e ilegal. Então quer dizer que só tem imigrante ilegal mexicano, os outros não são ilegais. Percebe como não faz sentido essa estrutura toda? E é isso que acaba destruindo a imagem dessas organizações, da manifestação que acaba tomando um viés violento e principalmente dos imigrantes que depois, se eles estão querendo defender, por favor, parem, porque está complicando, tá atrapalhando o imigrante, não está ajudando. Daniel, para a gente encerrar, o que que a gente pode esperar para o futuro? Você falou que tem manifestações marcadas já para até quinta-feira, mas o que esperar? Essa situação vai escalar? Vai ter alguma mudança nas políticas de imigração do governo Trump? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que o Trump já deixou muito claro qual é a política de imigração dele com relação aos ilegais, né? Os legais estão tranquilos, não há razão para que eles se desesperem, mas os ilegais, ou eles acham uma forma de se regularizar, ou eles vão acabar tendo que sair, né? A gente já viu muitas orientações nesse sentido. Então, esse é o ponto principal. Com relação a ter mais manifestações, João, é só o Donald Trump. As pessoas acham que ele é muito imprevisível. Eu acho o contrário. Eu acho o Donald Trump muito previsível. Porque se você pegar o primeiro mandato dele, ele fez exatamente as mesmas coisas. E nós tivemos exatamente as mesmas consequências. Algumas, inclusive, nos mesmos lugares das manifestações e tudo mais. Então, se você for lembrar aí onde o Donald Trump cogitou a utilização da Força Armada, isso, aquilo, para colocar ordem quando houve uma manifestação, lembra do George Floyd? Mesma Estava coisa. lembrando dele aqui agora, inclusive. Né? Então, foi exatamente a mesma coisa. Começaram manifestações, quebra-quebra, destruição, exército. Naquela época não foi a Marinha, foi o exército. Então, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Eu não sei por que que as pessoas continuam repetindo as mesmas coisas quando eles sabem que o resultado disso é péssimo para aquilo que eles estão tentando defender. Você quer defender alguma coisa? Organiza, ensina, no coordenado, tudo certinho, sem quebrar ninguém, sem agredir ninguém, sem violentar o direito do próximo. Faz a sua manifestação, chama as mídias, chama os repórteres, dá a sua entrevista, chama seu congressista, faz uma representação e deixa ele fazer o papel dele. As pessoas tentarem fazer as coisas na violência, na força, eu acho que isso além de ser ilegal, além de ser um grande crime, é um grande desrespeito à sociedade que não tem nada a ver com isso.